Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião que vai avaliar as condições das hidroelétricas do Rio Paranapanema e talvez ser a primeira reunião de uma sala de crise do Paranapanema. Então, vamos avaliar ao final se mantemos essas reuniões, com que frequência. Meu nome é Joaquim Gondim, eu sou superintendente de operações e eventos críticos da ANA. Eu vou fazer uma apresentação das pessoas que estão aqui nessa sala, também assistindo essa videoconferência, e depois nós vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Então, começando aí pela Bruna. Boa tarde, eu sou a Bruna Craveiro, sou coordenadora do Superintendente de Operações e Eventos Críticos. Boa tarde, meu nome é Ana Paula Cerezia, sou superintendente adjunta de Operações e Eventos Críticos. Boa tarde, Vinícius, coordenador de Eventos Críticos. Boa tarde, Patrick, superintendente adjunto de regulação. Antônio Augusto, coordenador de acompanhamento de reservatórios e sistemas hídricos. Boa tarde, Fernando Abreu, sou especialista em recursos hídricos da Superintendente de Operações e Eventos Críticos. Boa tarde, eu sou Paulo Espolidório, da Superintendência de Apoio ao Sistema, SAS. Gonçalo Vasques, da Coordenação de Planos, na Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. Márcio Araújo, também da Coordenação de Planos, da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. Luciana Andrade, coordenadora de Planos de Recursos Hídricos, da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. Ok, então essas são as pessoas que estão aqui na sala por parte da Agência Nacional de Águas. Eu vou testar agora a conexão das pessoas que estão acessando essa sala por videoconferência. Inicialmente, o ONS Rio. Bom dia, Joaquim, aqui estou eu. Boa tarde. Estou aqui o Vinícius, Paulo Diniz, Rafael Barros e Luiz Guilhom. Boa tarde. Só para informar você, a CTG está tentando a conexão, eles até estão escutando aqui no nosso... Isso, a Rio Paraná, né? Energia. Isso, CTG Paranapanema Energia. Não, Rio Paraná não, CTG Paranapanema Energia. Eles estão tentando conexão, só que não estão conseguindo o áudio e o vídeo. Por enquanto, eles estão escutando aqui pelo nosso Viva Voz. Tá, mas a gente aqui detecta que eles entraram, tá? Só para saber. Mas eles vão ajustando. ONS Brasília. Boa tarde, sou a Raquel, da Gerência de Procedimentos e Análise aqui de Brasília, CNOS. Ok. O Comitê do Paranapanema. Você pode abrir o microfone e se apresentar. Boa tarde, eu sou o Rodrigo, primeiro vice-presidente do Paranapanema, setor usuário. Boa tarde, eu sou Emílio Cândido, do Comitê do MEC Paranapanema e participo da Secretaria Executiva do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, eu sou a Suraya, secretária executiva adjunta do Comitê do Rio Paranapanema e engenheira no Departamento de Águas e Energia Elétrica, o órgão gestor de São Paulo. Boa tarde, eu sou Priscila, sou coordenadora do Escritório de Apoio do Paranapanema. Ok. Temos também Águas do Paraná. Bom, a sala está lá vazia, mas eles devem estar chegando. Tem o DAE agora. DAE. Oi, boa tarde, pessoal. Eu estou assistindo, eu sou Francisco, aqui da Diretoria de Outorga e Fiscalização do DAE em São Paulo. Cumprimentar lá o Emília Suraya. Eu estou assistindo a pedido do Denis, que é diretor lá da Bacia do Paranapanema, no alto do DAE. Ok, é importante sempre, viu, Lúcio? Você é convidado sempre, tá? Não precisa ser convidado do Denis, não. Você é meu convidado sempre, tá? Então, CDH Paranapanema, já falei, agora o Everton chegou, né? Então, Águas do Paraná. Estou sem som. Nós estamos ouvindo. Pode falar que a gente está ouvindo. Ah, você não está ouvindo, né? Está ligado aqui, tudo bem. Na hora que você não quiser ouvir, você bota no máximo. Mas aí, tem os nossos Rodolfo, ele tem aqui, já está uma. Tá. Rio Paranapanema Energia.
Não, ele não está conseguindo participar. Ele está tentando agora pelo celular. É porque, deixa eu explicar, a gente aqui está identificando que o microfone dele está desabilitado, tá? Então, esse aqui é o ponto. Talvez, se ele participar por computador, fica mais fácil do que propriamente de celular, que talvez ele não esteja com familiaridade, tá? Vamos lá, Água do Paraná, vamos ver se a gente consegue agora. Pessoal, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Nós estamos ouvindo vocês. Pode falar que nós estamos ouvindo. Deixa eu me apresentar. Paulo Fernando Soares, segundo vice-presidente do CBLH Paranapanema e representante da sociedade civil organizada. Pode ser eles, pode falar. Se apresentar. Eles. Eu estou falando pelo celular. E agora nós estamos aqui enfrentando alguns probleminhas aqui com relação ao som, tá? Então, mas podemos iniciar então. Imagino que eu vou... chegou o nosso suporte aqui agora. Podemos iniciar a reunião. Ok. Então, vou iniciar a reunião. Normalmente, nós fazemos 2 tipos de apresentações. Essa hoje não vai ter a apresentação da meteorologia, porque essa é uma reunião inicial, a gente preferiu não fazer. Mas, na sequência, todas as outras reuniões começam com a apresentação do CEMADEM, que é o nosso órgão nacional encarregado de defesa de eventos críticos, de eventos nacionais críticos. Então, sempre faz uma apresentação inicial. E depois tem sempre do Operador Nacional do Sistema, o ONS, que faz uma apresentação contextualizando a questão hidráulica do sistema. Então, eu vou pedir para o ONS iniciar a apresentação, eu vou botar em tela para começarmos. Boa tarde novamente, Joaquim. A gente fez uma apresentação, a gente não tinha informação se o CEMADEM ia participar ou não. A gente até colocou algumas informações sobre as condições meteorológicas também, pelo menos do passado, do último ano. Bom, a gente começa no slide 3, slide 2, a topologia das usinas hidrelétricas, e aí no 3 tem a topologia. A sequência de usinas hidrelétricas que existem na bacia do Rio Paranapanema, destacando aí as que têm capacidade de regularização, são apenas Jurumirim, um volume útil de 3.165 hectômetros cúbicos. Depois temos uma fio d'água, que é Piraju. Depois temos o segundo aproveitamento com capacidade de regularização, que é Chavantes, um volume útil de 3.041 hectômetros cúbicos. Depois temos uma sequência de várias usinas a fio d'água, Ourinhos, Lucas Nogueira K6, Canoas 2, Canoas 1. Temos a entrada... Temos a entrada do rio Tibagi, entre Canoas e Capivara, onde temos um reservatório de regularização de Mauá, um volume útil de 667 hectômetros cúbicos. A seguir temos o maior reservatório da bacia, que é da usina hidrelétrica de Capivara, com 5.725 hectômetros cúbicos, e mais 2 usinas a fio d'água, Taquaruçu e Rosana, que são as últimas usinas antes da confluência com o Rio Paraná. O Rio Paranapanema, todos sabem, a confluência fica entre as usinas de Porto Primavera e Itaipu. Bom, então, como eu já adiantei, a gente fez uma breve avaliação da precipitação no ano passado, 2018, ao próximo slide.
Só um instantinho, tem uma informação a mais, que terminei não citando, que é o volume total de armazenamento máximo nesses reservatórios que eu citei, que é de 12.598 hectômetros cúbicos. Bom, então voltando lá aos slides com a precipitação média mensal, na verdade a gente faz uma comparação aqui de 2018 em relação ao ano anterior, que foi 2017, e em relação à média climatológica, e aí nós consideramos do período de 61 a 90, que é a última média climatológica publicada. Aí a gente observa que o ano de 2018 teve uma incidência muito grande de meses abaixo da média, no caso fevereiro, abril, maio, junho, julho, setembro bateu na média, e os últimos 2 meses do ano de 2018, novembro e dezembro, ficaram bem abaixo da média. E alguns meses superior ou ligeiramente superior, né? Nos casos janeiro, março, agosto e outubro. Bom, a ocorrência de precipitação acima da média nesses meses de 2018 foi ocasionada pela ocorrência de zona de convergência do Atlântico Sul, que é um período que ocorre uma frequência maior de precipitação e que proporcionou esses valores acima da média. E isso aconteceu em janeiro de 2018, e nos outros meses foi a passagem frequente de frentes frias que fez com que as precipitações nos meses de março, agosto, setembro e outubro ficassem ou em torno da média ou acima da média. Os demais meses, como eu já citei, nós não tivemos precipitação em torno da média, ficaram abaixo. Próximo slide, o slide 7, a gente mostra aí o trimestre novembro, dezembro, janeiro, ocorrido no período chuvoso passado, 2017 e 2018, e ocorrido agora entre 18 e 19. E a gente observa aí pelas cores uma ocorrência de precipitação mais baixa nesse trimestre em relação ao trimestre, o trimestre inicial do período chuvoso do ano passado. Bom, sobre formações meteorológicas, era apenas isso que nós tínhamos. Agora gostaríamos de falar da avaliação das condições hidrológicas do ano 18, na verdade aqui é 18/19, que a gente já fala também até fevereiro, com as informações que estão disponíveis até hoje. Inicialmente, no slide 9, a gente mostra o comportamento médio das afluências na bacia do Rio Paranapanema ao longo do ano. A gente tem aí como referência esse 100% aí é a média anual, e quando as curvas estão acima dessa média, significa que eu tenho valores acima da média. E quando estão abaixo, eu tenho valores abaixo dessa média anual. E aí a gente está com o comportamento um pouco diferente da bacia do Rio Paranapanema sem o rio Tibagi, que é um rio que é afluente à bacia do Paranapanema, que sofre muito o regime de precipitação do sul do país, do estado do Paraná, e que mostra alguma diferença em relação ao comportamento do restante da bacia. Que aí é o caso dessa precipitação, dessa afluência acima da média anual nos meses de junho e julho e no mês de outubro. Isso ocorre em função desse aumento de precipitação na bacia do rio Tibagi. E aí o comportamento total da bacia, essa curva aqui é muito próxima do restante do Paranapanema, mas que sofre um ligeiro desvio em função quando você integra a bacia do rio Tibagi. Daqui a gente conclui que o período de menores vazões no rio Paranapanema, como um todo, ele ocorre de abril até novembro.
Bom, vamos olhar agora o histórico de armazenamento ao final do período dito seco na região sudeste, e que pega a maior parte da bacia do Paranapanema, que o regime da região sul é um trecho menor da bacia, mas, de qualquer forma, a bacia do Rio Paranapanema nós sempre consideramos aqui no âmbito do setor elétrico uma bacia que tem um regime de transição entre o sul e o sudeste, que no sul é marcadamente, não marcadamente, mas no sul tem uma tendência maior do período chuvoso ocorrer no período de maio a outubro, enquanto no sudeste o período chuvoso ocorre de novembro a abril. E aí o Paranapanema está naquela transição e às vezes ocorre de nós termos vazões mais elevadas, seja pelo tibagiço, seja pelo próprio comportamento do restante da bacia, durante o que nós chamamos de período seco na região sudeste. Bom, então, considerando esse final de período seco da região sudeste, dia 30 de novembro, a gente observa aí como foi o armazenamento da bacia do histórico que nós temos disponível desde o ano de 2001. Aí é o armazenamento da bacia como um todo, ou seja, de todos aqueles reservatórios, como sendo agregados num reservatório só, que tem aquele volume armazenado máximo que eu citei anteriormente, valor de 12.600 hectômetros cúbicos. A gente observa que no final do ano passado, final do período seco do ano passado, a gente atingiu 30,65, que é essa última barra vertical, quando, na verdade, já aconteceram armazenamentos mais baixos em anos anteriores. Aí eu destaco o ano de 2014, que foi um ano que nas bacias da região sudeste, nós tivemos um período hidrológico bastante desfavorável, e isso está refletido nesse baixo armazenamento do Paranapanema também nesse ano de 14. No próximo slide, slide 11, são todos slides assim, de contextualização das condições, primeiro meteorológicas e agora das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Paranapanema, do histórico disponível e, em alguns casos, nos últimos anos, que é o caso desse slide 11. A gente mostra aí as energias naturais afluentes, que nada mais são que um somatório das vazões ponderadas pela produtividade das usinas. É uma forma da gente integrar a informação de vazões na bacia como um todo. Esse gráfico eu só pedi, depois a gente vai corrigir, essa energia natural afluente ela não é em megawatt média, sim em percentual da média histórica. Por isso que ela vai de 0 a 350%, que a bacia do Paranapanema tem esse tipo de oscilação. E aí nós destacamos os dois piores anos nesses últimos 5, que foi o período 14-15 e o período 18-19, que está se verificando agora, que é o gráfico pontilhado, 14-15. Teve um mês que ficou acima da média, que foi o mês de junho, e um pouquinho acima da média em setembro. O restante do período ficou abaixo da média histórica. E esse ano agora, 18-19, que a gente, desde maio, a gente vem vivenciando valores abaixo da média, com exceção de outubro, que ficou um pouco acima, mas de maio a fevereiro, tirando outubro, nós ficamos com valores de afluência à bacia do Rio Paranapanema abaixo da média. E em termos de armazenamento, também nesses mesmos 5 anos, a gente observa esses dois piores casos, que são 14 e 15 e de 18 e 19, sendo que 14 e 15 ele já veio baixo de 2014 e ele permaneceu abaixo de 60% e atingindo valores de até 20% de armazenamento. E em fevereiro ele estava com um armazenamento um pouco mais elevado, mas aí já consequência do período chuvoso de 2015. E no caso desse ano agora, como eu já falei, desde maio a gente vem vivenciando afluências baixas e a gente saiu de um patamar de 80% de armazenamento e está chegando agora em fevereiro a um valor preocupante aí de 16% de armazenamento. Olhando também o histórico, desde 2001, desse armazenamento,
a próxima slide. Aqui tem um erro no eixo do X. Esses anos aí são os anos históricos, da mesma forma que eu mostrei naquele gráfico do armazenamento de 30 de novembro. Esse número 1 aí é 2001. E, bom, na verdade não tem um erro aqui, é só considerar que tem os 2000 além do número que está aí. Então, de 2001 a 2019, os armazenamentos em 25 de fevereiro, não mais em novembro, ou seja, já numa fase madura do período chuvoso, e a gente observa aí que nós tivemos os valores mais baixos lá em 14, 15, depois tivemos uma melhoria em 16, 17 e 18, e agora em 19 estamos chegando nesse valor que a gente já viu no slide anterior de 16,01% de armazenamento. Por fim, em termos de gráfico de armazenamento passado, a gente mostra aí o comportamento aí mês a mês, desde o início de 2001, aí não estamos mostrando uma data específica, mas todas as datas mensais de armazenamento históricos, e a gente observa que próximo a esse valor que está sendo vivenciado hoje na bacia, nós já tivemos 2 episódios mais próximos, né, que foi em 2016, final do período seco, 23%, e depois em 14, provavelmente aqui entre, talvez novembro também, final do período seco de 14, 20,19%. E o preocupante é que agora a gente, ainda no período chuvoso, está com um armazenamento de 15,74%. Isso aqui foi em dezembro, né? Na verdade, aqui a gente não atualizou até fevereiro. Aqui é só os valores de anos fechados até 18, mas a gente já sabe que agora em fevereiro nós estamos com 16,01. Bom, enfim, o retrato hoje da situação dos armazenamentos, no slide 15, mostram Capivara com 19,5% do volume útil, Mauá com 14,1% do volume útil, 17,1% do volume útil em Chavantes e 13,5% do volume útil em Jurumirim. Só destacando que esse volume útil não significa o volume total do reservatório, como o próprio nome já diz. Além do volume útil, existe o volume morto do reservatório, que está associado ao nível mínimo operativo de cada um desses reservatórios. Então, além desse volume armazenado, que são esses valores que estão sempre acima ou do lado, né, em hectômetros cúbicos, que é o volume, parte do volume útil que está disponível, tem-se ainda o volume total desses reservatórios. O volume morto desses reservatórios. 17%. Sim. Na verdade, não é 17, né? É 16,01. No dia 25 era 16. Aqui está 17, acho que alguma imprecisão. Bom, para a gente trazer aqui para os senhores uma visão prospectiva em função da política operativa atual de vazões mínimas, nós já interagimos com a Agência Nacional de Águas em resposta a alguns documentos que foram encaminhados para a Agência Nacional de Águas e até mesmo para o ONS, e até também por preocupação do agente Paranapanema Energia, que nos solicitou uma avaliação das condições futuras desses reservatórios, aí principalmente no caso de Jurumirim e também Chavantes, estão com um maior nível de preocupação, nós fizemos algumas simulações com as vazões que estão sendo hoje praticadas e com possíveis alternativas de redução dessa vazão mínima no contexto dessa condição de armazenamento e de afluências vigentes. Então, vamos mostrar agora as simulações que fizemos. Primeiro, no caso de Jurumirim, no slide 17, nós temos uma vazão mínima declarada pelo agente, no valor de 55 metros cúbicos por segundo, baseada na vazão mínima do histórico disponível de 31 até 2001,
e foi revisado em 2003 pela ANA, ANEEL e ONS. E com a informação do agente que todas as restrições ambientais são atendidas por essa vazão mínima do histórico, um valor de 55 metros cúbicos por segundo. Outra vazão que a gente considerou, e essa vazão é importante, porque ela consta no contrato de concessão da Rio Paranapanema Energia, que é o valor de 147 metros cúbicos por segundo, associado ao atendimento da geração de energia elétrica na usina Paranapanema, da Santa Cruz Geração de Energia. Aí tem uma observação que o próprio agente fez, que na declaração dele, que durante a estiagem do ano de 2000, que foi um período também de vazões baixas, que não constaram aqui do nosso histórico, pegou de 2001 para cá, mas nós tivemos afluências da ordem de 50% da média histórica mensal, ocorridas nos meses maio, junho e julho, e foi autorizado pela ANEEL que o agente praticasse uma vazão média diária de 90 metros cúbicos por segundo. Então, em função dessa referência histórica, nós também consideramos esse cenário para... consideramos um cenário próximo dessa vazão para a simulação que nós vamos apresentar a seguir. Então, consideramos o cenário de 55, o cenário de defluência de 147 e um cenário próximo a 90, que seria o 82, um pouquinho mais baixo, que seria mantendo ainda a geração mínima com uma unidade geradora. Seria possível manter os 82. E essas simulações foram feitas com o modelo chuva-vazão, que o INS tem calibrado para a bacia do Paranapanema, o modelo SMAP, e nós consideramos a chuva do ano de 2018, considerando as condições hidrológicas atuais. Por que 2018? Foi o pior ano do histórico que nós temos disponível para isso. E a gente viu já aqui que foi um ano que teve em vários meses valores abaixo do histórico. E na composição dos últimos anos ele foi o pior. Digo que não é o pior do histórico, é o pior do histórico que o ONS tem disponível. E aí no slide 18 nós temos o resultado dessas simulações, que no caso, com a vazão hoje, que está no contrato de concessão da CTG Paranapanema, nós esgotaríamos o reservatório, nessa condição de chuva de 2018, é bom frisar, nós esgotaríamos o volume útil do reservatório no mês de maio desse ano. No entanto, se nós conseguíssemos alguma flexibilização, primeiro, para 82 metros cúbicos por segundo, que seria manter a geração apenas mínima com uma máquina, nós conseguiríamos ainda preservar um estoque mínimo no reservatório, chegamos a um mínimo de 5% até o final de setembro, mais ou menos, e depois teríamos uma recuperação ainda no final do período seco, atingindo no final de outubro 11,36% de armazenamento. E por fim, no cenário da restrição associada à vazão mínima do histórico, que é 55 metros cúbicos por segundo, nós teríamos já uma recuperação significativa, quer dizer, não tão significativa assim, mas uma recuperação até 20%, mas melhor do que o 5% da simulação com 82, até o final de setembro, e aí uma recuperação até o final de outubro com 29,62% do armazenamento de Jurumirim. E agregamos também uma simulação com Chavante, que é outro reservatório que tem sido motivo de preocupação. O INS recebeu uma correspondência da Câmara Municipal de Carlópolis, Paraná, que está respondendo isso entre hoje e amanhã, onde a gente mostra essa simulação, que a gente vai mostrar a seguir. Uma vazão defluente de 73 metros cúbicos por segundo, é a vazão defluente mínima no mesmo padrão de Jurumirim, considerando a defluência mínima do histórico. E nesse caso, então, nós consideramos para simular o 73 metros cúbicos por segundo de vazão defluente mínima, o valor de vazão defluente de 211, que é o valor que foi praticado em fevereiro, e aí ele guarda muita relação com os 147 metros cúbicos por segundo que são praticados hoje como vazão mínima em Jurumirim. Associado à vazão incremental, esse seria o valor que nós continuaríamos a praticar
numa situação de permanência aí dessa vazão mínima de juro mirim. E, em termos de afluência, nós consideramos da mesma forma as condições hidrológicas atuais, a chuva de 2018, do histórico, e a defluência de Jurumirim, nós consideramos o caso de uma flexibilização para uma unidade geradora de 82 metros por segundo. Foi um critério que a gente adotou nessa simulação. Aí, da mesma forma que Jurumirim, se nós mantivermos uma vazão próxima que foi praticada em fevereiro, nós chegaremos ao esgotamento do volume útil do reservatório no mês de maio. No entanto, se nós conseguíssemos a flexibilização conjunta tanto de Jurumirim e aí, por consequência, também Chavantes, nós conseguiríamos uma recuperação bastante razoável, de mais de 30%, cerca de 30%, de Chavantes até o final do mês de outubro, chegaremos com 46,33%, lembro sempre considerando a chuva de 2018 e a modelagem hidrológica adotada. Então, enfim, só fazendo um resumo, né, estão aí nas conclusões do slide 21, as afluências naturais da bacia do Rio Paranapanema apresentaram de maio de 18 a fevereiro de 19 valores abaixo da média, com exceção do mês de outubro de 2018. O armazenamento dos reservatórios da bacia do Rio Paranapanema, ao final de novembro de 2018, foi o mais baixo nos últimos 4 anos, com pouco mais de 30%. Considerando a permanência de afluências desfavoráveis no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, o armazenamento da bacia encontra-se em 25 de fevereiro em seu valor mínimo histórico desde 2001. As usinas hidrelétricas da bacia do Rio Paranapanema possuem restrições de vazões mínimas que, em alguns casos, para as condições hidrológicas atuais, impedem que se promova a recuperação do armazenamento de água em seus reservatórios. A gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema deve considerar a interdependência de seus reservatórios. Eu só queria agregar uma informação que não está nesses slides, mas é em relação às condições hidrológicas das bacias da região sudeste como um todo. Nós estamos hoje vivenciando uma situação bastante desfavorável também em outras bacias, como as principais bacias onde existe capacidade de armazenamento no Sistema Interligado Nacional. Aí eu destaco as bacias do Rio Grande e as bacias do Rio Paranaíba, que, de certa forma, considerando a integração do sistema, não permitem uma operação que pudesse, eventualmente, uma bacia contribuir. Essas bacias, se tivessem melhores, poderiam estar dando uma contribuição para a bacia do Rio Paranapanema, assim como a bacia do Rio Paranapanema, de certa forma, apesar de ter uma capacidade de armazenamento menor, contribui para essa regularização do sistema como um todo. Para quem era isso aí, foi um pouco extenso, porque a gente chegou a falar de situação meteorológica, como é uma primeira reunião, a gente achou interessante dar um histórico maior. A primeira pergunta, só para a gente entender um pouco mais, quais as penalidades quando fica no volume morto zerado? Qual é a penalidade que está aí? Porque a gente sabe que está no contrato da concessão a restrição. Ok. Então, para secar o reservatório, não pode, vamos dizer assim, qual a penalidade decorrente de secar o reservatório? Joaquim, eu desconheço a penalidade sobre isso. Eu não sei se a penalidade no seguinte aspecto: vocês estão secando o reservatório por conta de uma restrição. Ok. E quando secar, se secar, aí vocês vão alegar efeitos meteorológicos para não ter penalidade, que vai ficar seco. Aí, como fica? Porque existe uma possibilidade muito grande de secar. Sim, por conta disso que houve uma ação do agente, a CTG, eu não sei se eles estão ainda na reunião, que eu não estou vendo aqui na tela, mas teve uma ação da CTG, que foi uma correspondência encaminhada ao ONS no dia 8 de fevereiro, em que eles
solicitam uma avaliação por parte do ANS dessas simulações, no sentido de buscar, junto ao órgão regulador, sob o ponto de vista da geração de energia e, paralelamente, com a Agência Nacional de Águas, buscar flexibilizar a restrição operativa. Nesse caso, essa restrição operativa foi definida no contrato de concessão emitido pela ANEEL. Então, toda a solicitação de estudo nosso é no sentido de encaminhar algum tipo de solicitação para a ANEEL, aí eu acho que o Tiago pode esclarecer melhor. Mas na nossa resposta, que foi a correspondência encaminhada no dia 13 de fevereiro, já foram copiadas a ANA e a ANEEL no sentido de que todos tivessem ciência dessa situação e da necessidade conjuntural aí de flexibilizar essa restrição, no sentido de viabilizar uma condição de armazenamento que não chegasse a esse ponto da vazão do nível zerado no volume útil no reservatório. Então vamos separar as duas. Talvez pudesse esclarecer melhor. Não, mas eu vou botar ele na tela depois, que eu conversei com ele também. Então, a pergunta 1 você está dizendo o seguinte: a gente desconhece essa restrição que tem de 211. A gente não sabe. Por que é que hoje não pode estar praticando a vazão mínima em Chavantes? Porque não depende de ninguém. Essa de 70 e pouco não depende de ninguém. É simplesmente ordenar na operação que pratique a vazão mínima regular. Então, é um problema a menos Chavantes. Se pudesse, não precisa de autorização da ANEEL, não precisa de autorização do IBAMA, não precisa de autorização da ANA. Simplesmente é reduzir para 71. Aí você vai dizer, eu não tenho energia. Ok, não tem energia, mas em maio fica zerado e é pior. Então, é simplesmente postergar no tempo uma quantidade de geração que vai gerar agora e vai ficar zero depois. Então, isso é que a gente não está entendendo. Por isso o motivo dessa reunião por que em Chavantes está sendo operado dessa maneira. E o segundo é qual a penalidade que vai ter quando chegar no zero, sabendo que vai chegar no zero. Então, a usina pode responder aí. Tiago, você está ouvindo? A primeira é para vocês, Chavantes. E a segunda para a usina, qual a penalidade? Porque eu sei que o que acontece. Eu preciso saber, por exemplo, que o reservatório tem volume morto. Se tem volume morto, se tem descarga de fundo. Se tem descarga de fundo, se ele vai liberar a vazão mínima pela descarga de fundo. Joaquim, a questão da geração em Chavantes é uma questão de necessidade energética, como você mesmo já intuiu, né? Mas a gente está discutindo aqui internamente essa viabilidade de reduzir essa vazão. Isso está em curso hoje aqui, essa avaliação por parte do ANS. Só destacando, nessa questão energética, eletroenergética. A gente tem uma série de condições de limites de transmissão, né, entre regiões e subsistemas, onde às vezes você carece de uma geração mínima para você manter um equilíbrio elétrico em algumas regiões do sistema. Eu entendi bem. Eu só estou dizendo que a gente está gerando agora e vai parar de gerar. Então, o problema vai existir daqui a 3 meses, 4 meses, vai existir o mesmo problema piorado, porque aí vai ficar sem geração nenhuma. Esse é que é o ponto. Não, tem razão, Joaquim. A gente está exatamente discutindo isso nesses dias com a nossa área eletroenergética. Então vamos passar para Jurumirim para eles explicarem qual o procedimento que eles vão fazer para abrir as tomadas d'água dele para utilizar o volume morto do reservatório. Boa tarde. Tiago que está falando, vocês estão ouvindo ou não? Alô? Alô? Está ouvindo? A gente aqui está na usina de Chavantes, mas controlamos sim a usina de Jurumirim. Essa situação que está ocorrendo
com Jurumirim, nós estamos cuidando dela desde outubro do ano passado, né? A gente já estava bem longe de chegar nesse nível e nós já estamos... Eu não sei se eles estão sem contato ou qual é o problema. Diga a ele que se desabilitar a imagem, fica melhor, que aí você fica com mais... Vou desabilitar a imagem, pronto. Aí ele fala melhor porque fica com mais recursos. Bom, enquanto eles estão se ajustando, não sei até que ponto o pessoal do comitê do Paranapanema está entendendo a questão. Então, vou abrir para eles, para a discussão inicial, alguma consideração que eles tenham agora. Então, começando aí pelo CBH Paranapanema, não sei se pelo Everton ou pelo pessoal que está junto, o que é que vocês assim, têm dúvidas ou querem esclarecimentos adicionais? Na verdade, nós estamos entendendo, né, tudo o problema, estamos acompanhando tudo que tem acontecido por conta de denúncias que temos recebido de usuários, outros que não, de geração de energia. A gente temos feito diligências a campo e estamos verificando, de fato, a emergência do que a gente está vivendo. Os níveis estão muito baixos mesmo, os produtores de peixe têm reclamado, e a gente pediu para o pessoal da CTG informações, eles encaminharam informações muito boas, né, que nos esclareceram bastante, nós pudemos conversar antes sobre isso. As questões das vazões de efluentes, a gente nota que as vazões de efluentes aqui são muito baixas, mesmo, muito abaixo das médias, né? Mas o que a gente percebe é que nós precisamos mesmo de uma ação de emergência agora, porque a nossa preocupação é que esses barramentos possam deixar de gerar energia e, além disso, né, os usos de outros múltiplos que existem ao longo do reservatório, principalmente turismo e piscicultura, né? Que a gente tem fora irrigação em alguns pontos, mas aí esses a gente pode até parar com isso. E outra coisa que a gente quer saber é o seguinte: a gente tem sentido aqui na região um aumento das chuvas agora esses dias, né? Talvez essa última semana a gente tem tido chuvas frequentes. De que forma isso vai interferir, né, na operação do sistema? Vai fazer alguma diferença? Pelo que a gente viu das simulações do modelo matemático, não vai fazer diferença nenhuma. É isso mesmo? Ok. O Everton, não sei se o Everton quer completar alguma coisa. Boa tarde a todos. Não, realmente, nós temos recebido de diversos usuários aqui pelo lado paranaense, né? Principalmente pessoal voltado aí à área de turismo. O Emílio fez referência aí ao pessoal na área de produção de peixes, né? Mas nós, principalmente os empresários da área de turismo. Então, agora realmente fica a solução do problema, me parece bem complicada, né? Por conta do déficit mesmo, né? Que nós estamos tendo de precipitações. Então, fica uma escolha de Sofia aí, né? Mas a impressão que dá é que realmente o que nós estamos gastando hoje vai fazer falta lá em maio, né? Então é adiar o problema também, né? Ok. Bom, eu não sei se a usina já está em condição de falar. O doutor Joaquim está pensando, ele não está conseguindo falar. O microfone dele está habilitado ou está, né? Está desabilitado. Está desabilitado. Tenta habilitar aí novamente, Thiago. Está desabilitado, aí não vai conseguir. Habilitou agora. Fala novamente, Thiago. Ele não consegue falar no celular. Está habilitado aí, né, Antônio? E ele também está tentando prestar atenção, né? Paulo, está habilitado sim. A gente está vendo que ele está tentando falar, mas parece que está sem som lá, né? Não sei nem se ele está escutando a gente. Ele escuta a gente? Não, se ele escuta. Ele sabe que está no Scope Mobile, aparece aqui. Deixa eu ver se consegue botar aqui no Viva Voz, um momentinho. Fala, Thiago. Tenta botar no mute, por favor, o da Ana, ver se vocês conseguem escutar. Alô? Tenta falar, Thiago.
Vocês estão me ouvindo? Todo mundo bem? Pode falar que a gente está ouvindo você. Pode falar assim que fica bem. Vá. Agora acho que estou sendo ouvido. Então, quanto à pergunta, essa situação de Jurumirim, né, a preocupação mais recente aí de alguns que estão participando da reunião, mas aqui nós da CTG, desde o mês de outubro já estamos trabalhando com a redução de geração, né, esse nível que a gente está vendo hoje, 13%, 15% aí, era para estar muito mais baixo que isso, e o risco de secar o reservatório de Jurumirim, a gente não considera isso como um risco considerável, né? É muito baixo isso, né? Só se não chover nunca mais na bacia daqui 6 meses, aí provavelmente a gente vai ter problema, mas hoje com a medida de redução da vazão defluente seria suficiente para estabilizar o reservatório, não chegaríamos no zero como foi a preocupação aí. Quanto à operação de comporta de fundo, essa comporta de fundo não é usada para operação de reservatório. Isso é uma usada para situações de esvaziamento de reservatório. Imagina, por exemplo, como se fosse um caso, como se fosse Brumadinho que fosse cair a barragem. A gente, sabendo disso antes, teria como esvaziar o reservatório para não afetar jusante. Isso é feito pelo comporta de fundo. A de cima não conseguiria esvaziar o reservatório, certo? Então, a comporta de fundo é uma comporta de emergência, mas ela não é usada operacionalmente para controle de nível. Não é esse o intuito dela, não foi projetada para isso. Tá, então toda a sua premissa parte do pressuposto que vai reduzir a vazão. Mas a gente não está vendo a redução da vazão. Isso aí aconteceu, não tem nenhum movimento que a gente conheça de redução da vazão efetiva. Quer dizer, então está caminhando para chegar no zero. E chegando no zero vai ter que soltar água. E vai soltar água por onde? Pela comporta de fundo. Numa situação extrema, se não continuar sem chuvas aqui por muitos e muitos meses e não tiver chuva nenhuma, aí a alternativa sim é abrir a comporta de fundo. E quando acabar a água da comporta de fundo, vai acabar a água. Mas a gente não imagina que nunca mais vai chover, né? A chuva não vai voltar. A gente está chegando aí nos meses de junho e julho, a bacia do Paranapanema é fortemente influenciada pelo clima da região sul, né? Então, a gente imagina, a bacia do Paranapanema, ela costuma receber chuva nos meses de junho e julho. Agora, sim, a gente não pode esquecer que, primeiro, né, o volume morto, ele tem quase o mesmo volume do volume útil. Então, a gente tem bastante água, o rio não vai secar. Além disso, a gente está chegando aí, mesmo uma situação extrema aí, que a gente está com pouquíssimas chuvas, a gente está chegando 70 metros cúbicos por segundo no reservatório. O problema é que a gente está soltando 150. Então aí, a cada segundo, a gente está perdendo 80 metros cúbicos. Se a gente reduzisse essa perda, se a gente conseguisse flexibilizar a restrição de defluência, com certeza estaríamos estabilizando esse reservatório, pelo menos até o próximo período chuvoso, para poder recuperá-lo. É isso que a reunião é toda em cima disso. Se a gente não reduzir, esse é o problema. Agora, qual foi a medida que está sendo tomada para reduzir? Nenhuma. O ONS está apresentando um dado que mostra que, se nada for feito, tem um risco muito grande de chegar no zero. Então, você está contestando agora a simulação do ONS, porque ele fez a simulação sem redução, que é como está hoje, tá certo? E é essa a situação que a gente está analisando. Se não houver redução, o risco de secar o reservatório é grande. E secar o reservatório significa ficar fio d'água mais alguma coisa de utilização do volume morto, para cumprir sua restrição que vocês tanto estão preservando. A nossa preocupação é justamente a mesma do senhor. A gente quer alterar a restrição de vazão defluente. Entramos na semana passada com um pedido na CETESB, que é o órgão que fiscaliza as usinas de Jurumirim, certo? Para redução da vazão defluente. Então, a pergunta de maneira clara, para a gente não ficar, que pedido a ANEEL, foi que a ANEEL já disse sobre isso? A ANEEL é um órgão que a gente procura posteriormente à CETESB, porque a CETESB como o rio está dentro do Estado,
primeiro tem que ter o órgão ambiental permitindo reduzir a vazão de efluente para depois já entrar em contato com a ANEEL. Bom, então vamos nos preparar para utilizar o volume morto. Se esse é a tônica que a gente está discutindo aqui, então vamos ver se é possível. Sim. Se me permite, vamos separar os casos, né? Jurumirim, já existe uma ação do agente, como o Thiago citou, junto ao órgão licenciador, no sentido de reduzir, e a ANEEL, até estranho, não sei se a ANEEL foi convidada para essa reunião, eu esperava que eles estivessem aqui presentes também. A ANEEL está ciente desse problema, ela foi copiada nas correspondências que a CTG Paranapanema trocou com a INES. E então eu entendo que existe um espaço ainda, dependendo aí da celeridade da análise pelo órgão licenciador e por parte da ANEEL, eu entendo que por parte da ANA já existe toda a sensibilidade para isso, para que a gente promova uma medida que assegure a preservação do estoque do risco a única coisa o que a gente está discutindo é porque a gente não está entendendo onde entra a CETESB se a restrição está num contrato de concessão da ANEEL. Se tem uma outra coisa que a CETESB informe que é uma outra vazão, ou é a mesma vazão, isso é que nós não estamos entendendo, porque a vazão que está sendo discutida aqui é do contrato de concessão. Do contrato de concessão não tem nada a ver com a questão do órgão ambiental, do licenciamento ambiental. Tem que olhar qual é a vazão que está no contrato, na licença de operação. Aí é uma outra discussão, pode ser até a mesma. Mas isso não está em discussão aqui. A discussão aqui que foi, no ano que aconteceu a restrição, quem autorizou foi a ANEEL. Não sei se o Thiago quer complementar alguma... Eu só queria complementar que a ANEEL ela vai tomar decisão embasada em alguma coisa. A ANEEL não muda a vazão de defluência sem saber o impacto que vai ter. Por isso, primeiro o órgão ambiental e depois munidos de um documento atestando que ambientalmente não haverá impacto, senão a ANEEL pode fazer uma alteração que fica pior do que estava antes, né? Imagina se a ANEEL libera soltar 10 metros cúbicos e tem uma mortandade de peixe. Fica pior do que estava antes. A ANEEL ela precisa de saber quanto que é a redução. Então, para isso, uma pesquisa para o órgão ambiental que tem condição de atestar isso. Ok. Junto a esse órgão ambiental, vocês chegaram a fazer alguma proposta de valor? Sim, a gente fez um estudo de Q710 que o valor coincide com a mínima do histórico mensal, 55 metros cúbicos por segundo. A gente fez um estudo de Q710 e coincidiu o valor. Com 55 teria uma probabilidade boa aí de ter uma recuperação e sair dessa situação crítica. Perfeito. É o que a gente está enxergando também. Joaquim, só complementando então em relação à análise que eu comecei fazendo no Jurumirim, no caso dos chavantes, nós estamos hoje, nesse momento aqui no INS, avaliando a viabilidade. Você tem conhecimento, talvez nem todos tenham, em relação às dificuldades que nós estamos tendo hoje de atendimento energético, e estamos buscando essa solução no sentido de viabilizar o que está ao nosso alcance em relação a chavantes. Não, eu sei, o que eu estou colocando é que se existe a probabilidade de chegar no volume, no zero do volume, quer dizer, você pode usar o mesmo volume no tempo de uma maneira mais suave. É só isso, que a geração vai ser a mesma. Só estou dizendo é que, em vez de programar para chegar no zero antes do período chuvoso, prorrogar para colocar lá para o final, que pelo menos tem a possibilidade de chuva aí, como foi colocado aqui. Mas o comitê já começou a entender por que ele está presente aqui na reunião, porque aí envolve também questões de CETESB, envolve questões do comitê, de usos múltiplos, então tudo isso tem a ver. Quer dizer,
vocês também têm relacionamento com a CETESB, com os outros órgãos. No São Francisco, quando a gente fez a restrição, diminuição da restrição de 1.300 metros cúbicos segundo, todo mundo teve que concordar, inclusive o próprio comitê teve que concordar, porque senão secava os reservatórios lá. Então, tem que esse posicionamento de vocês também é importante para reforçar a posição de poder baixar. Agora, o que eu quero dizer só é o seguinte, é que nós não temos aqui um outro elemento que não seja um contrato de concessão com a ANEEL que foi feito simplesmente para gerar 30 megawatts numa usina a fio d'água. Essa é a coisa que nós temos aqui nos documentos da ANA, que a geração que está sendo praticada é para atender uma PCH, vamos dizer, de 30 megawatts, e não questão ambiental. Que se fosse para discutir questão ambiental, o próprio IBAMA estava aqui nessa reunião. Ou o órgão licenciador. Não sei se você entendeu, Vinícius. É que toda a história da restrição está vinculada no contrato da ANEEL a um atendimento a uma PCH de 30 megawatts. Essa é a informação que a gente tem. E não há nenhuma restrição ambiental em torno disso. Joaquim, a gente entende isso. Agora, quando o Tiago coloca que a ANEEL não vai emitir uma autorização que não tem respaldo pelo órgão licenciador, eu acho que por toda a experiência que a gente tem em outras situações, como o caso lá de Caconde, no Rio Pardo, a ANEEL faz esse movimento, mas ela sempre ouve. No caso do Pardo, se eu não me engano, foi a própria ANA que foi consultada da viabilidade dessa redução. É uma precaução que ela toma que eu acho que está correta, que a ANEEL não pode simplesmente flexibilizar uma vazão mínima sem saber se o órgão licenciador concorda, mesmo que hoje não esteja ferindo a licença ambiental, mas da forma que existe contrato de concessão hoje, se atende talvez a maior o valor da licença ambiental. Então precisa ser consultado o licenciador, o órgão licenciador, para que a ANEEL se posicione. Isso é um choque. Isso aí está entendido, eu acho que você está correto nisso. O único ponto que tem de discordância é que qual é o que vai ser feito se chegar, por exemplo, a ficar fio d'água. Vai ter que respeitar também o órgão ambiental. Então, vai ter que usar o volume morto. É isso que eu estou dizendo. Se vai ter que respeitar, se está respeitando hoje, quando tiver com fio d'água, vai ter também que respeitar a vazão mínima. É isso que eu estou lhe colocando. E quando chegar nessa situação, de onde vem a água? Só de um canto, do volume morto. Eu estou entendendo, aí o Thiago pode ratificar ou não, que a gente, no caso da CTG, não está trabalhando com essa hipótese. Eu acho que ela está buscando essa alteração na vazão mínima, no sentido que isso não aconteça. Eu acho que pode até ter um plano B, se na evolução isso não conseguir um encaminhamento satisfatório. Mas, nesse momento, eu estou entendendo, por todos os sinais que a gente acompanha da CTG Paranapanema, eles estão em busca de uma outra alternativa, que é não alcançar o zero. Esse zero é apenas o que a gente chega na simulação, é apenas um resultado que dá embasamento, fortalece essa alternativa que a CTG está buscando de flexibilizar a vazão mínima do contrato de concessão. Aí o Thiago pode falar melhor que eu, se esse é o entendimento a você. Água mais reservatória, está chegando na ordem de 70 metros cúbicos. Eu soltando, se o caso a flexibilização saia quanto antes, de preferência, eu vou deixar de perder volume, né? Eu vou estabilizar o reservatório com 13%. Se ele estabilizar, ele não cai, não chega no zero. Né? Então, o que a gente precisa hoje é estabilizar. Enquanto não estabiliza, ele continua descendo lentamente, mas está descendo. Então, a gente está tomando providências para alterar a restrição de vazão defluente e assim estabilizarmos nesse nível de 13% aí. Agora, se previsão do tempo, eu não tenho como dizer quando que vai chover, quando que não vai. Até quanto eu vou ter que manter isso daí flexibilizado, eu não sei dizer. Mas estabilizando,
eu teria uma margem aí por alguns meses, longos meses, não fiz nenhum estudo para dizer quantos meses eu aguentaria, mas com uma vazão de efluente dentro dessa restrição aí que a gente está buscando de 55%, eu garanto que durante muitos meses a gente vai manter nesse nível que está aí. Bom, vou deixar os outros falarem. Deaedson, Francisco, tem alguma consideração a fazer? Já que impacta também vocês aí. Joaquim, do que eu estou ouvindo, eu queria colocar o seguinte. A discussão que está acontecendo e as argumentações da parte interessada na geração, elas me parecem que são entidades que estão achando que nós não estamos em emergência, que nós estamos apenas em alerta. E eu não sei julgar se nós estamos já em emergência ou se ainda estamos em alerta. Eu acredito que são movimentos distintos que a gente deve ter. Se considerarmos que é apenas um alerta, então nós temos tempo para agir e aguardar a CETESB e tal, parará, com uma dilação de prazo aí de não sei quanto tempo. Também porque se nós estamos em alerta para entrar em emergência, nós precisamos agir num determinado tempo, que eu não tenho esse cálculo. A outra coisa é o seguinte, que eu queria falar. Se por acaso estamos em emergência, não faz sentido ficar esperando mais um dia a CETESB responder. Precisa agir. E a ação deveria ser diretamente na secretaria, eu acho. Minha opinião. Agora, se vocês sabem, todos acho que sabem, as 3 secretarias de energia, de recursos e do saneamento e meio ambiente hoje estão sob o comando de um secretário de infraestrutura e meio ambiente. E tem 2 subsecretários, o de meio ambiente, que é o Dr. Trani, e o de infraestrutura, que é o Glaucio Pena. Eu recomendaria a quem de direito, né? Porque me parece assim que quem está gerando não quer entrar em emergência, óbvio, né? E está operando, não quer entrar em emergência, ele quer ter um tempo para se adaptar. Então agora, se a gente ficar esperando 6 meses da CETESB, desculpe, eu não estou falando contra a CETESB, estou falando assim, se for um prazo dilatado, não tem cabimento. Então, assim, precisa decidir o pessoal de comitê, o pessoal de ONS, de CTG, ANA, e nós, enfim, se nós já passamos da alerta para emergência ou não. É isso que eu queria dizer. Acho que hoje, sendo o secretário só no estado de São Paulo, o acesso pode ser muito mais incisivo, eu acho. É isso. Ok. Bom, eu vou passar para Águas do Paraná para alguma consideração. Eu acho que nós temos, não só Paranapanema, né? Aqui eu estou tentando fazer um mosaico de tudo isso que a gente está vendo, né? Realmente eu acho que a gente está numa situação muito crítica, né? E o que eu acho que a gente pode, se nós precisamos ter manifestações aí da CETESB ou da Secretaria em São Paulo com mais rapidez, eu acho que merece realmente, diante da realidade, né? O comitê pode auxiliar, nós podemos provocar, né, tanto a CETESB quanto a Secretaria para que haja essa manifestação o mais breve possível, porque nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil. Eu até não fazia conta do tamanho da situação. Então foi muito bom eu estar aqui hoje, participar dessa reunião para tomar conhecimento. A gente vem ouvindo falar das queixas e tudo mais, né? Agora o comitê, estava comentando aqui com o SAMEC, né? Nós, se fosse para poder auxiliar numa campanha de conscientização, de redução de consumo e tudo mais, seria uma coisa, mas não é o caso, né? A geração de energia é um uso não consultivo, então realmente esse funcionamento dos reservatórios aí do Paranapanema exige uma arquitetura mais complexa do que pura e simplesmente uma atuação de conscientização que o comitê pudesse atuar. Mas eu acho que, havendo um consenso de que o comitê possa interferir
para que as decisões aí dos órgãos gestores de meio ambiente e de recursos hídricos aconteçam, a gente pode provocar sim, acho que a gente pode se colocar à disposição para que isso aconteça. Eu acho que o objetivo dessa reunião é conscientizar todos do problema. O que eu estou lhe dizendo com toda a segurança. Se o problema não se resolver, o volume morto dos reservatórios vão ser utilizados, com todas as consequências de utilizar o volume morto de reservatório, que é as pessoas terem outorga para captar até o zero do volume útil e terem que fazer adequações das suas captações. Então, vai ser... Porque se esse dogma de que a vazão tem que ser alterada e a ANEEL não tem esse poder de alterar a vazão, então vamos ficar nessa discussão um bom tempo. Alguém mais gostaria de comentar? Complementando a fala do nosso presidente, do Everton, falar também do aspecto social e político, né? Há uma percepção do Comitê da Sociedade da Bacia do Paranapanema da gravidade da situação. Então, o comitê está sendo demandado tanto pela questão da situação em Jurumirim, quanto da questão Capivara. Então, nós estamos recebendo vídeos, nós estamos recebendo documentos de Câmara, de Prefeitura, e solicitando ao comitê um posicionamento, um esclarecimento do que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem, além de toda essa questão técnica, nós temos que dar também uma resposta aí à sociedade do que nós estamos fazendo, quer dizer, o que toda essa parte técnica legal está se fazendo com essa percepção que há de uma situação crítica, né? Com relação à CETESB, nós fazemos parte também de uma secretaria, tanto São Francisco quanto nós da Secretaria Executiva, então nós podemos rapidamente fazer um movimento no sentido de colocar a gravidade e verificar como é que isso está, mas a gente precisaria saber se realmente houve, por parte da CTG, um documento encaminhado à CETESB, se foi feita essa consulta, para quem foi feita, onde está, para que nós possamos, não só enquanto Secretaria Executiva do Comitê, mas o DAE também, o órgão gestor, fazer aí uma gerência junto ao secretário e à CETESB. Esquecendo que Chavantes e Jurumirim... Não esquecendo que Chavantes e Jurumirim não são gestão do Estado de São Paulo, né? Então, talvez aí, nesse caso, para alterações de vazão, se depender de um ok de um órgão ambiental, deveria ser o órgão ambiental federal. Não, mas o licenciamento foi feito pelo órgão ambiental para esse local, não necessariamente. Não guarda relação. Jurumirim sim, mas Capivara e Chavantes estão no âmbito federal. Não sei quem licenciou os dois. Joaquim, posso fazer uma pergunta? Claro, a gente está nessa fase agora de considerações. É o seguinte, eu queria saber, com relação a essa emergência e o risco que está associado a essas questões, eu não me lembro de ter ouvido qual foi a série afluente que foi usada para estabelecer aquela curva de depressão ou de enchimento de reservatório. Que série de afluência, que risco de afluência é esse aí? Pelo ONS. Nós não entendemos a pergunta. Eu quero saber o seguinte, qual foi a série de vazões que você usou? Eu entendi que foi 2018, né? Não. O que foi? A afluência para essa simulação, a gente considerou as condições hidrológicas atuais, utilizamos o modelo SMAP para simular com a chuva do ano de 2018 quais seriam as afluências que ocorreriam no período posterior a 25 de fevereiro. Então, partimos das condições hidrológicas dos últimos dias, utilizamos essa modelagem chuva-vazão, modelo SMAP, e entramos com a chuva de 2018. Então, essas afluências consideradas seria considerando a repetição do cenário de chuva de 2018. Ok, então a chuva de 2018 nas condições atuais para pegar o déficit de umidade.
Então, é isso que ele está colocando. Ele não simplesmente fez a repetição das vazões de 2018, ele fez uma nova simulação das vazões, né? Mas utilizando a chuva de 2018. Certo, Francisco? Tá ok, obrigado. Que é um cenário razoável, né? Segundo vocês analisam. É um cenário que pode acontecer. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então a gente tem algumas coisas que tem que equacionar. A primeira, pelo agente, qual a documentação que está disponível para encaminhar para o comitê poder também ajudar vocês no processo de discussão com esses órgãos a quem vocês acham que vai precisar desse aval, né? Então, essa é a discussão primeira. Quer dizer, eu acho até que em outros cantos, a lição que a gente teve é que não necessariamente você precisa começar logo, passar lá dos 170, né, para os 50. Se você fizer algum estágio intermediário e conseguir uma aprovação intermediária de algum número que seja já mais palatável, enquanto está discutindo um número menor. Nós não chegamos no São Francisco para de 1.300 para 550 de uma única vez. Então, minha sensibilidade diz que se você pudesse negociar com a CETESB no primeiro momento os 82 e no segundo momento esse outro patamar, seria mais rápido o desenvolvimento da discussão do que tentar logo o primeiro, que é o Q710, ou alguma coisa semelhante. Então, essa é a minha posição assim de quem está longe, mas que vivencia isso todo dia. Como é que a gente tem esses entendimentos a fazer? Quando é que a gente pode marcar uma outra reunião? Que essa reunião, vamos dizer, não vai conseguir resolver todos os problemas, porque faltam elementos. Então, quando vocês acham que podemos fazer essa próxima reunião? Ainda essa semana? Joaquim, eu queria só, independentemente da data, que eu acho importante, faltaram dois atores fundamentais. E claro, ANEEL, CETESB e ANEEL. Sim, pelo menos a ANEEL que a gente tem que trazer de volta para essa mesa aqui. Se não já trouxe a ANEEL, eu precisava desse ofício da ANEEL que foi para a ANEEL, para a gente também ver com a ANEEL como é que pode fazer, né? Para a gente trazer a ANEEL. Não adianta a gente dizer, não, a ANEEL está sabendo, mas está sabendo como? Qual foi o ofício, o número tal, que a gente possa cobrar da ANEEL? A pergunta que eu vou fazer para a ANEEL é só uma. O que é que ela vai fazer quando o reservatório ficar em fio d'água? Se ela vai autorizar o volume morto. É só essa pergunta que eu vou fazer, para complementar a vazão que está sendo dita que precisa de autorização da CETESB. A carta, Joaquim, você quer a referência agora? É a carta ONS 16... Não. Manda para mim a cópia, né? Porque eu não vou... você foi copiado nessa carta, Joaquim. Ela saiu no dia 13 de fevereiro. A Ana não, essa carta é sua, do ONS. Eu estou falando da carta para a ANEEL. Não, mas o Thiago colocou que a ANEEL só vai ser envolvida depois de ter o retorno por parte da CETESB. Não é isso, Thiago? Não sei onde está escrito isso. Esse caminho, eu não sei onde está escrito esse caminho. Podia repetir, Thiago, que eu botei mute aqui sem querer? O Thiago vai... Eu sou da área de operação, né? Quem encaminhou essa carta aí foi o pessoal da área de meio ambiente, certo? Eles conhecem os caminhos isso aí faz mais parte do dia a dia deles do que do meu, né? Então, a gente foi aqui meio chamado um pouco em cima da hora, mas na próxima reunião a gente pode trazer aqui o pessoal do meio ambiente para participar da próxima conversa. Acho que seria bem oportuno. É mais um ator aí para essa reunião, né? Ok, Joaquim? Ok, então a reunião quando? Amanhã? Ou sexta? Para mim, esse assunto é assim.
Como é que a gente faz? Joaquim, qual a proposta de data? Joaquim, a única questão é que para uma próxima reunião, eu acho que a gente tem que avançar um pouco do que nós estamos conversando aqui. Então, quem é o contato na CETESB, para onde foi encaminhado o documento na CETESB, para a gente tentar que participe da reunião, e um pedido que eu farei em nome da secretaria aqui. Nós temos reunião de comitê amanhã e depois de amanhã também, inclusive do comitê aí afluente do Paranapanema, que é o médico do Paranapanema, onde está aí a questão de Jurumirim. Então, ou Capivara, ou a reunião para o final da tarde ou na sexta-feira, mas aí já tendo a CETESB, se possível, a ANEL também nesse diálogo aqui. Mas quem é a pessoa na CETESB para a gente poder fazer o contato? Então, vamos combinar, então, sexta-feira, 3 horas. 1º de março. 1º de março, 3 horas. Nós ficamos encarregados de, fora esses atores que estão presentes, convidar a ANEL. E vocês convidam a CETESB e outros atores que vocês julgarem importantes. Nós ficamos responsáveis por chamar a ANEL para a reunião. Podemos Joaquim, combinar essa assim? reunião pode ser no início da tarde? 2 horas? 2 horas? Pode, 2 horas. Começamos 2, tem problema não. Ou pode ser de manhã, se vocês acharem. De manhã a gente tem Paraupeba. A gente tem Paraupeba. A gente tem reunião do Paraupeba às 10, né? É 10, Então fica melhor 2 horas. Fechamos 2 horas como horário? Para nós, no Paraná, aqui 14 horas, sexta-feira, 1º de março, está bom. Ok, então vamos fechar essa data, porque, como eu estou lhe dizendo, se nós não atuarmos, vamos atuar numa questão muito ruim depois, que é como vamos utilizar volume morto de reservatório, que é uma outra coisa muito mais complexa, que envolve as outorgas que estão envolvidas no próprio entorno do reservatório, aí vai ser outro mundo. Mas se a vazão tem que ser essa que tem que ser praticada, então tudo bem, então vamos utilizar volume morto de reservatório. Com todos os impactos para turismo, pesca e todas as outras coisas que tem. Se é para atender uma vazão que eu não entendi ainda por que a gente está atendendo. Mas vamos partir para essa lógica aí. Bom, e a gente chama de primeira reunião da sala de crise e começamos então às 14 horas. Podemos acertar assim? Todo mundo de acordo? Ok. Então, aqui hoje não adianta avançar mais. Sim, por favor. Nós pediríamos que vocês incluíssem nessa lista de convidados a CTG Paranapanema, que terminou sendo chamada, porque nós não tínhamos conhecimento, eles não tinham sido convidados, e aí eles terminaram entrando no meio. Então, a gente precisa só os contatos, porque a gente não tem o contato. Se vier um e-mail, você pode me ajudar mandando os contatos para a gente mandar o convite. A gente repassa os contatos para você. Ok, eventualmente a gente pode até estar envolvendo algum outro. E se você achar que tem as outras usinas da cascata quiser chamar, não tem problema, é só mandar os contatos que a gente manda o convite, tá? Para todas ficarem niveladas, ok? Podemos fechar desse jeito a reunião? Então, aí na segunda-feira, na sexta-feira eu vou tentar chamar o Semadem também para ele fazer alguma avaliação. Muito obrigado a todos. Então, até sexta-feira. Obrigado.